Oi, eu Jojo Bom, sou figurante e bem-vindos a mais um podcast, meus amigos. E hoje eu irei falar nada mais, nada menos do que Yu Yu Hakusho, um anime sensacional, um anime esplendoroso que foi simplesmente fantástico aqui no Brasil, foi um fenômeno e ele me marcou demais, a ponto de eu estar na minha 57ª assistida, olha só. Eu realmente tô assistindo sei lá quantas vezes, assim, foram muitas vezes mesmo que eu assisti e reassisti essa série, então eu tô na minha jornada novamente. Eu tô no finzinho, sabe? Já tô lá no arco dos reis, lá dos 3 reis, assim. E como esse arco tá mais fresco na minha memória, né? Eu me senti credenciado aqui pra finalmente vir falar pra vocês meus pensamentos. Assim, tem muita coisa nova, assim, muita coisa que eu fui pegando, assim, nessas reassistidas aí, né? Eu sempre consigo pensar uma coisinha que eu não pensei nas anteriores, olha só, sempre tem coisa nova ainda por cima, assim, depois de anos, mas tem muito pensamento que tá aqui curtindo há muito tempo, sabe? Tá lá no fundinho da memória, no fundinho da cabeça, e sempre que eu penso em Yu Yu Hakusho, esses pensamentos afloram, e hoje eu vou juntar tudo isso e falar pra vocês, olha só que coisa boa. Eu tô muito animado mesmo, porque Yu Yu Hakusho é um dos meus animes favoritos, assim, eu assisti na minha infância, e assisti em todas as fases da minha vida, pra ser bem sincero, e ele nunca saiu desse posto, sabe? Ele realmente sempre esteve lá em cima, nos meus top animes, assim, ele tá lá, sempre esteve lá, nunca saiu, e é verdade, cada vez que eu assisto eu consigo tirar uma coisa nova, consigo ter uma sacada interessante, e eu falei, por que não juntar tudo isso e fazer um podcast, né? E eu tenho que falar uma coisa pra vocês, meus amigos, Yu Yu Hakusho foi agraciado com uma boa dublagem ao redor do mundo, eles só são poucos animes que conquistam esse patamar, sabe? Porque a dublagem original japonesa é muito boa, não tem do que reclamar. Agora a brasileira é fenomenal, é fantástica. E muito do sucesso de Hakusho, por ele ser do tamanho que ele é aqui no Brasil até hoje, muito se deve a essa dublagem, sabe? Ela ajudou pra caramba e é uma dublagem que não vai ter igual. Eu sei que virou tendência, muitos estúdios ainda tentam fazer uma coisa ali, outra lá, mas Yu Yu só podia sair daquele jeito naquele exato momento, né? Que era diferente, a dublagem evoluiu e mudou muito, né? Mudou muita coisa, o jeito que se grava, então não é mais aquele pessoal todo, sabe? Já é uma coisa mais distante um do outro, assim, tem home studio também, então ela se fragmentou em algumas vezes, assim, foi ficando mais diferente, sabe? Não digo assim, ela foi ficando mais profissional, não, já era profissional na época, e agora só tomou outros rumos, né? A tecnologia vem e a gente vai achando solução pra tudo, vai facilitando a vida dos caras, né? Vai facilitando a vida dos dubladores, então mudou muita coisa, então não dá pra esperar uma dublagem com aquele feeling, sabe? Com aquela energia toda, com essas sacadas sensacionais, assim. A gente pode ver uma direção mais que quer dar mais risada com as coisas, quer fazer algo mais cômico e tudo mais, mas infelizmente nunca vai se repetir a dublagem de Hakusho. Então a dublagem brasileira, sem palavras, assim, um dos momentos mais marcantes da minha vida foi justamente conversar com o Marco Ribeiro no Batidão Cast. Foi muito especial mesmo, eu tava muito nervoso, mas o Marco foi super gente boa, e isso só fez crescer a minha admiração por ele e por toda a equipe de dublagem que tornou esse fenômeno possível. Mas eu tenho que admitir pra vocês, meus amigos, a dublagem em inglês é surpreendentemente muito boa também. Porque se a gente ama a nossa dublagem aqui, lá nos Estados Unidos eles amam essa dublagem de lá, sabe? É pelos mesmos motivos que a gente ama a nossa, sabe? É muito engraçado essa coincidência, porque lá também é uma dublagem mais escrachada, assim, que é pra você dar risada, que tem as one-liners do Yusuke, sabe? Então as tiradas ali do Riei, o Kuwabara sendo o coração da série. Então dá pra você dar muita risada com a dublagem americana também. Eu sei que pra gente, né, se a gente vai ouvir ela pela primeira vez, pode ter um certo desconforto ali, por exemplo, com a dublagem do Kuwabara, que é uma dublagem mais carregada, assim, uma voz que você demora um pouco pra entender a vibe dele, né, mas é um dublador lá sensacional, se não me engano é o mesmo que dubla o Vegeta lá nos Estados Unidos, né, e é um cara lendário. E assim, se acostumando com isso, você percebe que é muito rica a dublagem americana também. Então eu gosto de fazer esse tour, assim, de ver as dublagens diferentes. E dessa vez não é a primeira vez que eu tô reassistindo em inglês, mas eu sempre faço questão de rever os momentos também em português, porque não tem como comparar, sabe? Dublagem brasileira é única, sabe? Dublagem de Hakusho é um patamar que dificilmente outros conseguem alcançar. Sabe, ela é única mesmo, não tem comparação, não dá pra comparar com nenhuma outra, é um fenômeno, só podia existir desse jeito. E assim, mas realmente a dublagem americana me surpreendeu muito
E sempre me dar boas risadas também. E uma coisa é que eles são craques. Olha só, os americanos são muito criticados pelas dublagens dele, né? Principalmente quando eles pegam jogo japonês. Pegava na época, né? Jogo japonês e ia fazer a dublagem americana. Sempre ficava meio meh. A gente só queria ver a dublagem original, os caras falando em japonês. Era muito mais legal, né? Tem vários exemplos de dublagens horríveis, assim, dublagens que não se explicam, né? Como o do Mega Man X4, né? What are you fighting for, sabe? É sensacional. Mas uma coisa que eles sempre souberam fazer, e em Yu Yu Hakusho eles fazem muito bem, em outros animes também, é gritar. Caramba, parece que os caras tão sendo maltratados ali, né? Na cantina da dublagem, em frente ao microfone, os caras estão levando chicotada, estão sendo queimados, estão passando pelas piores torturas possíveis pra dar aqueles gritos, meus amigos. Que gritaria insana que é a dublagem americana, sabe? Aquela cena lá que o Yusuke tá recebendo a doutrina da Genkai, né? Que é dolorosa pra caramba. Bicho, não sei como o cara não estourou as cordas vocal ali, dublando o Yusuke, sabe? É uma gritaria e é de boa qualidade. Então, tem seus méritos, olha só. É legal a gente fazer esse trabalho, né? De descobrir novas culturas, né? De ver a mesma coisa por outras vozes, no caso, né? Não por outros olhos, mas por outras vozes. E a gente sempre acaba pegando uma coisinha a mais, uma coisinha ou outra. Sempre aumenta a nossa bagagem, né? Vamos ser sinceros, é muito bom a gente tá aberto a novas experiências, mesmo que seja sobre a mesma coisa. Mas é verdade, é verdade. Então eu tô terminando de reassistir, tô muito feliz e minha câmera desfocou agora, ele só quase me desfocou também, mas isso passa. Então eu tô fazendo muitas delongas, mas sinceramente Yu Yu Hakusho dispensa apresentações, meus amigos. Não sei porque fica tão longa essa introdução. Então, enquanto eu tomo o meu chazinho aqui, vai passar uma vinhetinha bem legal e a gente já começa a rodar esse assunto. Então bora pro podcast. Oi, Jojo, bom? Hoje você vai ouvir a minha experiência acima de qualquer tangência. Já tá bom mesmo. Tá. Então, meus amigos, olha só, que prazer é poder vir aqui falar de Yu Yu Hakusho pra vocês. É chovendo molhado, mas pra mim o Togashi é um gênio. E eu sei que tem várias conversas, né, de quem é o GOAT dos mangakas, quem é o GOAT daquilo, E, na minha percepção, o Pelé dos mangás continua sendo o Osamu Tezuka, mas se eu fosse falar a minha preferência, o meu cara preferido, assim, de shonens especificamente, seria o Togashi. Cara, como eu adoro a escrita do Togashi, pra mim, ela é tudo que eu gosto, ela representa a maioria das coisas que eu gosto, assim, ele é o senhor shonen, sabe? Ele é o cara que mais sabe explorar esse gênero, que não é um gênero, é uma demografia, mas vocês entenderam, né? O gênero é um anime de porrada, a demografia é o shonen, mas no dito popular, quem se importa com essas entrelinhas, olha só. Eu tenho medo de ficar fazendo essas separações e daqui a pouco tá falando anime, sabe? Isso é uma coisa que vocês nunca vão me ver falando. Se um dia vocês me verem, inclusive, falando anime, podem me internar, porque será o dia que eu estarei maluco, meus amigos. Estarei fora das minhas faculdades mentais. Mas voltando aqui em parte, eu acho que o Togashi é o GOAT dos shonens, porque eu adoro a escrita de Yu Yu Hakusho, adoro a escrita de Hunter x Hunter, e também adoro a escrita de Level E. Olha só, o mangá de comédia do Togashi explorando aí essas coisas, e é incrível como ele consegue brincar com tudo em Level E também, uma coisa bem legal, tem vários núcleos, assim, uma maluquice total, e a gente entende um pouco, ou deixa de entender a mente do Togashi, quem sabe. Mas Hakusho é uma boa jornada, do começo ao fim, ele faz muito bem, sabe, tanto o mangá é muito bem escrito, como o anime soube adaptar fenomenalmente, assim, o anime costurou todas as coisinhas ali, deu soluções difíceis, como o final mesmo, que o Togashi, ele tava já de saco cheio, né, ele tava passando por problemas, tava com os caras pressionando ele pra escrever mais, pra escrever assim, pra escrever assado, ele simplesmente falou, não vou seguir com essa palhaçada, pra mim acabou, esse é o final, e vamos pra outra, vou descansar aqui. Isso foi muito importante, porque se ele não tivesse feito isso, se ele tivesse sido refém desses caras, ele ia ser assim pra vida toda. Tem vários casos de mangakas nessa época que foram muito pressionados e
colocaram, assim, seu trabalho muito a perder, assim, fizeram muita coisa que não queriam, muitas convicções que eles não tinham, eles tiveram que seguir, continuaram além da conta, e aí ficou mais ou menos, nem assim, nem assado, e o Togashi simplesmente falou, não, pra mim, essa palhaçada não dá, pra mim chega, e simplesmente parou de escrever, ele tomou essa decisão, isso foi muito importante porque anos depois, quando ele foi fazer Hunter x Hunter, ele já tinha total controle da sua obra, ele conseguiu chegar num nível, assim, porque foi tão bom o trabalho dele em Hakusho, ele fez tanta coisa, e foi tão impactante essa decisão que ele tomou, que ele ganhou carta branca total. Tipo, ele pode escolher até quando ele manda seus capítulos, assim, ele não tem prazos mais. Outra coisa que ele ficava bem desgraçado da cabeça era com prazo, assim, de os caras apertando ele pra escrever logo, mesmo com as condições dele, médicas, que não eram nada boas, né? Então hoje ele tem carta branca total, e por isso que a gente tem esses longos hiatos, mas pra mim tá mais que certo. Togashi tem que escrever quando ele estiver bem, e ele é um caso de sucesso no mangaka que conseguiu romper com essa coisa tão ruim, assim, uma das coisas muito ruins mesmo que tem lá na cultura japonesa, principalmente envolvendo essa indústria dos animes e dos mangás. Então ele venceu essa luta, pode-se dizer assim, e hoje a gente usufrui disso, né? Ele tá fazendo o que ele quer no tempo que ele se sente bem. E pra mim isso é o melhor dos mundos, mesmo que isso signifique ficar sem capítulos por tantos anos e nunca saber se isso vai acabar ou não. Mas se esse é o preço que eu tenho que pagar, eu pago sem ver, sabe? Eu pago sem sentir nada porque tá certo. Ele tem que fazer isso mesmo e se ele não quer passar pra ninguém, também a decisão é toda dele, a obra é dele. E ele tem um carinho gigantesco por essa obra, então ele tem que fazer do jeito que ele acha melhor. É isso que eu penso, pelo menos. Mas em Yu Hakusho, né, que nem eu abri aqui o leque das coisas pra falar que mesmo com o final bem difícil de ser adaptado, os caras conseguiram achar uma boa saída. E eu vou contar pra vocês, mas é meio estranho começar do fim no começo, mas acho que esse podcast é estranho, meus amigos. Eu sou estranho, nós somos estranhos e temos que abraçar nossas estranhezas. O Togashi também é um pouquinho estranho, mas cada um é um pouquinho maluco em doses homeopáticas ou nem tanto. Então, mas assim, uma coisa que acontece lá no fim e que me impressiona muito como o anime conseguiu abordar de uma maneira muito boa é que simplesmente eles conseguiram dar uma backstory para cada um dos personagens e essa backstory fechou tudo ali no fim das contas, então ele conseguiu fechar os arcos ali de todos os personagens principais. Tipo, o Quabra já tinha fechado o arco com ele falando que vai focar nos estudos, quando ele tomando essa decisão, então ele já tava safe. O Riei teve lá toda a história dele lá nas neves, né? Ele sendo uma criança maldita, de toda aquela tradição dos caras jogar o rei fora e ele sobreviver. Aí a gente vê ele lá com os bandidos, dele crescer na carreira dele. É uma backstory sensacional, tipo, um dos meus episódios favoritos de toda a série. Tipo, de toda a série, desde criança. Quando eu vi esse episódio de Yu Hakusho, quando eu vi meu tio assistindo esse episódio do Riei, eu falei, caramba, eu não entendia muito bem, mas sabia que aquilo era muito bom. Então, foi uma das coisas que me apegou desde pequeno, foi essa backstory do Riei, e aí no fim se mistura, né? Tem a backstory e depois tem o fechamento do personagem, assim, que ele tem a relação lá com o Mukuro, tudo mais, ele resolve o que ele quer fazer, né? Tipo, e vira um patrulheiro lá, né? Ele acha seu lugar, ele ressignifica seu personagem. O Kurama também, a gente tem muita história dele, né? Ah, sim, o Riei também tem a história do Jagan, que é muito interessante, né? Que ele usa lá, que é muito doloroso. A cirurgia, tem o cirurgião, esse personagem bom. O Kurama também tem seu fechamento, dele tendo que escolher se ele quer ser o Kurama, o Kurama Yoko, se ele quer ser o Switch e tudo mais. Então ele tem, sim, seu foco. E o Suki tem nada mais, nada menos que aquele episódiozinho na praia, né? Dele dando beijo na Keiko, né? Fechando tudo. Então todos eles conseguiram ter seus finais realmente fechados e aquilo sim fica com cara de um final sólido, mesmo não sendo tudo que o Togashi poderia dar, né? Que ele tinha muito mais lenha pra queimar, ele tinha muito mais ideias, mas é um fechamento muito satisfatório, sabe? Eu não sinto falta. É claro que o começo do arco é maravilhoso, tipo, o começo do arco é muito promissor, a gente fica falando, caramba, como vai acontecer? A gente vai vendo as coisas tomando proporções, né? Tipo, o Kurama chamando os personagens recorrentes pra montar ali um time, montando ali uma estratégia. A gente vê o Riei se aprofundando cada vez mais da Mukuro ali, os dois se entrelaçando ali as suas ideias, tendo afeto um pelo outro e tudo mais. Então a gente vê como as coisas estão se desenrolando e a gente sabe que não era pra se desencadear daquele jeito, sabe? A gente sabe que não era daquele jeito que as coisas iriam correr, digamos assim, né? Que o Togashi, de novo, tinha ideias muito mais mirabolantes que ele poderia oferecer, mas que não
não foi o caso. No fim teve que acabar ali num torneiozinho ali e tudo mais. E isso sim, talvez não seja a maior satisfação do mundo, só que ele fecha muito bem. E esse é um mérito gigantesco do anime, né? E já que a gente falou um pouco de Hunter x Hunter também, de como o Togashi conquistou esse lugar, eu acho muito importante trazer um tópico aqui que eu acho que em Hunter x Hunter, isso é uma teoria minha, hein? Olha só, é realmente uma teoria minha, mas eu acho que em Hunter x Hunter ele tá fazendo muita coisa que ele queria fazer em Yu Yu Hakusho, ou então muita coisa que ele implementou melhor aqui, com anos de experiência, com mais testes e tudo mais. Então ele tá fazendo muita coisa em Hunter x Hunter que ele queria ter feito em Yu Yu Hakusho, ou que ele tá fazendo melhor aqui. Sabe, é muito interessante olhar, por exemplo, para esse arco de sucessão lá do Kurapika, né, o arco dos reis de Kakin lá, que tá tendo todo esse estardalhaço, que pra mim é fenomenal, esse arco tá maravilhoso, e eu tô muito ansioso pra ver o segmento dele, né, se é que um dia a gente vai ver. Mas é muito interessante porque tem muitos paralelos que dá pra você traçar com o arco lá dos Três Reis de Yu Yu Hakusho. Isso é bem interessante porque tem uma temática também de sucessão, de vários personagens ali tendo que lutar entre si, né? No caso de Hunter x Hunter não tem o agravante que são os personagens principais lutando em lados diferentes, né? Que isso era a coisa mais mágica, digamos assim, do arco de Yu Yu Hakusho. Só que tem, por exemplo, um Kurapika trazendo personagens recorrentes de Hunter x Hunter também. Ele traz ali a Bisque, o Hanzo e a Melody também. Ele monta um grupinho ali, do mesmo jeito que o Kurama fez. E se já não bastasse a semelhança do Kurama com o Kurapika, né? Isso aí é só mais uma delas pra essa extensa lista. Então a gente vê essas coisinhas assim, e por isso que me deixa muito animado de ver esse arco de sucessão aí de Hunter x Hunter, porque eu consigo enxergar claramente o Togashi usando muita coisa. E claro, a gente compara o Hakusho com Hunter x Hunter, tem muitas coisas, tipo o sistema de poder. Quando ele introduz os territórios, aquilo é um nem puro, sabe? O Sensui ali, com cada personalidade fazendo alguma coisa diferente, mudando os atributos, cara, aquilo dá pra traçar um paralelo gigantesco com o jeito que o Nen é formado. Tipo, o Sensui é quase que um especialista, digamos assim, né? Especialista na moda antiga, assim, um proto-especialista, porque ele consegue ir pra diferentes tipos de poderes ali. A gente não é apresentado a todos, infelizmente, né? A gente não conhece todas as 7 em ação, mas a gente vê uma ou outra e a gente vê que os poderes são diferentes, que os níveis de poder. Então, você vê que muita coisa dali o Togashi depois em Hunter x Hunter foi lá e fez de uma outra forma, ou então explorou mais o que ele não pôde explorar. E o Hakusho, isso que é muito legal. Tipo, tem as táticas também, né? O Gon ali e o Yusuke compartilham também de uma tática que eu acho muito engraçada, que é a de quebrar o chão pra acertar seu inimigo. Tipo, se vocês recordarem, assim, na luta contra o Toguro, acontece que o Toguro quebra o chão, o Yusuke vai pra um lado, vai pro outro, o Toguro fica meio perdido, aí ele aparece de ponta cabeça atrás de uma pedra e dá um Leigan. E na luta do Gon contra o Hisoka, a gente também tem essa coisa do Gon pensar, ali eles fazem um negócio, quebra o ringue, e aí o Gon aparece e dá o soco no Hisoka e dá aquela sequência maravilhosa de socos nele, né? Então ele tem essa técnica, aquela técnica também de ficar rodeando o inimigo, assim, de ir pra um lado pro outro sem atacar, sem nada, só de tentar ser imprevisível mesmo, né? A gente vê o Gon fazendo isso, a gente vê o Yusuke fazendo isso em algumas oportunidades também, como o próprio Sensui, né? Ele faz isso também, quando o Sensui fala que o Minoru, na verdade, né, um dos personagens do Sensui, ele fala que consegue prever os ataques do Yusuke, aí o Yusuke faz de tudo pra deixar ele maluco, né, começa a fazer um monte de coisa inesperada, e ele faz isso também. Então você consegue entender como Hunter x Hunter é quase que ligado espiritualmente a Yu Yu Hakusho, olha só, a temática espiritual ligando esses dois. É muito Togashi, meus amigos, é muito Togashi. E é verdade, tem muitas coisinhas, assim, eu falei das que me vieram à cabeça, mas sei lá, tipo, o massacre do Gon com a Pitou, sabe? Quando a gente lembra em massacre, a gente lembra disso e lembra também da luta do Yusuke, agora incorporado no Raizen, né? Contra o Sensui. Eles são, pra mim, esses dois são os maiores massacres dos animes, tipo as lutas que tiveram um lado só, sabe? Os maiores 7-1 dos animes são esses, sabe? As maiores humilhação, assim, de porradaria sincera mesmo, são esses dois casos. E a gente vê ali alguma coisa, dá pra ser. Tipo, os dois ali tem a ver com uma transformação, os dois ali tem a ver com uma desconstrução, com os caras não serem mais humanos, digamos assim, do humano transformar monstro e vice-versa. Então o caso é meio literal, que o Suki vira uma Zoku, né? Vira
um demônio, o Gon também se perde na sua própria humanidade, ele que sempre foi o mais gentil. Então a gente consegue ver que tem traços espirituais, meus amigos. É isso que eu quero falar pra vocês, a metafísica dos animes. Olha só que pode chegar. Mas só a metafísica consegue explicar a escrita do Togashi. Ele é genial demais e nunca vai ser o bastante eu falar pra vocês. Inclusive, vou tomar um pouquinho do meu chá que já tá ficando frio, mas vai pra aquecer um pouco nossos corações. Ai, tá bom mesmo. Mas continuando, né? Até estranho ter começado do fim. Mas é da onde eu tô, né? Então, basicamente comecei da onde eu tô agora no anime, né? Reassistindo ele. Agora vamos voltando, vamos começar do começo, né? Vamos começar como é o convencional, meus amigos. Por mais que esse canal não seja a coisa mais convencional do mundo, eu gosto dos primeiros arcos de Hakusho. E aqui vai mais uma coisa, né? O anime, ele também deu uma cortada nos primeiros arcos do mangá, que lá tem toda aquela coisa do Yusuke trabalhar como detetive espiritual, resolver uns casos ali, outro lado, ele fazer as boas ações por causa do ovo dele, né, que isso é um ponto que no anime é até meio diferente ali, a dinâmica e tudo. O Yusuke não faz muita coisa pra subir a moral dele, né, não faz muitas atitudes boas ali, ele só vai vivendo e vai fazendo o que ele tem que fazer, né, então fica meio ambíguo assim. Mas o ritmo é legal, sabe? O ritmo do anime é bom. Tipo, os primeiros episódios ali são pra aquecer o coração, que nem esse chá maravilhoso. É verdade, cara. Aquele episódio do Kuwabara, que ele não pode lutar, cara, aquilo é fenomenal, sabe? Que ele faz aquilo pelos amigos dele, que ele fica ali arrumando confusão. Os caras arrumam confusão com ele, ele não faz nada, ele só aceita as pancadas ali, calado, assim, ele aceita como um homem, né, que ele gosta de falar, né, tem toda essa figura do Kuwabara, e aquele é um dos episódios pra você se apaixonar pelo personagem. Eu digo pra vocês, reassistindo, eu tive uma estima, assim, muito maior da minha, que já era grande pelo Kuwabara, sabe, pelo Kuwabara, e cara, ele é um personagem sensacional, ele é o coração de Yu Yu Hakusho, ele carrega ali principalmente os primeiros arcos, ele que é a coisa assim que mais vai chamar sua atenção, ele é muito engraçado, ele carrega muitas emoções, então é muito bem adaptado essa primeira partezinha ali, quando isso que morre, ele tem que ressuscitar, no caso, né, então a gente acompanha essa trajetória, e o anime soube costurar bem, apesar de, e claro, seria muito interessante se tivesse tudo que tem no mangá, tem no anime também, pra estar completinho, mas eles fizeram um trabalho excelente nessa adaptação. E começa bem, sabe, o primeiro episódio, cara, como não falar? Tipo, o primeiro episódio de Hakusho é um dos melhores primeiros episódios de todos os animes. E se tu comparar com todos, o Hakusho com certeza vai se sobressair e vai estar lá nas cabeças, assim, se a gente fazer uma comparação fria. É um episódio pra você se apaixonar pela série, ali. É um episódio muito forte, que a gente vê o protagonista morrendo logo no primeiro episódio. E o Yusuke é um cara difícil, né? Um bad boy ali que arruma problemas, que não tem uma casa estruturada, que não tem um pai presente, tem uma mãe problemática também. E ele é excluído ali na escola, todo mundo tem medo dele, ninguém consegue se conectar com ele. A única que consegue fazer isso é justamente a Keiko, que é uma amiga de infância. Então os dois têm uma dinâmica muito boa também. E aí a gente vê cara que achava, na cidade dele, achava que já estava perdido, que não tinha mais volta, que ninguém realmente sentia nada por ele. Ele também não conseguia se conectar com as suas próprias emoções, ele não conseguia se entender. Essa idade é uma idade complicada, e a gente vê na nossa cara isso sendo jogado, sabe? O quão complicado é o personagem Yusuke, e a gente começa a se conectar com ele. A gente tem uma conexão muito grande, tudo que ele faz, né, tipo, muita gente que compartilha histórias parecidas, muita gente que sente o que o Yusuke sente. Ele não tá no mesmo cenário, mas sente também já na cidade que, caramba, será que as pessoas se importam mesmo comigo? Será que eu me importo com as outras pessoas, né? O que será que eu tô fazendo aqui ainda? Será que se eu partisse dessa, alguém ia sentir minha falta? E ali a gente vê que sim, tem muitas pessoas que vão sentir a nossa falta, e que sentiram a falta do Urameshi, né, Ele fez uma ação muito boa que não era esperada nem pelo mundo espiritual, né? Nem os caras lá de cima sabiam que o Yusuke ia fazer isso pelo bem de uma criança, ia tentar salvar uma criança que milagrosamente iria ficar bem nessa história, né? Mas ninguém esperava essa intervenção dele. E aquela cena do
do funeral, cara, aquilo quebra qualquer um. Tipo, e mais uma vez eu ressalto o Kuwabara também, quando ele vem lá, os caras tentando segurar ele começa a desabafar ali, fala que quer lutar mais uma vez que o Suki, que ele não pode partir agora, né? E ele vai se aproximando da fotinha ali de Suki e vai falando, a gente sente aquela carga, aí todo mundo vai chorando ali. Tem um professor dele, o diretor, na verdade, né, que defende ele, que mostra se importar com ele, mesmo o Yusuke não entendendo muito bem a dinâmica, né? Mas enquanto todos os professores dele sempre banalizavam ele, tava lá o diretor defendendo ele acreditava ainda. E até o diretor é meio difícil, assim, dele conseguir dar os créditos pro Yusuke, dele conseguir entender que o Yusuke realmente fez aquilo, sabe? Então a gente vê que não é, tipo, o diretor morria de amores por ele, tudo. Não, o diretor entendia que o Yusuke era um caso complicado, sabe? Isso que é genial de Hakusho. Tipo, ele não... De repente o Yusuke não vira um santo, assim, não é todo mundo que se importa. Não, mesmo as pessoas que se importam ainda tem pensamentos complicados sobre ele, ainda não consegue entender muito bem o que ele fez, se ele faria isso mesmo, se ele conseguiu fazer, qual era a dele, o que ele estava fazendo nesse mundo, sabe? Então a gente vê que eles estão conflitados ali, mas eles entendem o luto, entendem? Eles entendem que era difícil entender uma pessoa como essa, né? Então... O primeiro episódio é incrível, é um dos melhores de todos os animes mesmo, é muito forte. E quebra qualquer um ali, o garotinho falando, né? Quando que o Yusuke vai levantar ali daquele lugar e brincar com ele de novo, né? Nossa. É de quebrar mesmo o coração. Eu fico muito emocionado quando assisto. E é perfeito pra começar uma série assim como essa. Já começa lá no topo. E aí sim, tudo passa, a gente cria esse laço com o Yusuke, a gente cria esse laço com o Kuwabara. E a série vai se desenvolvendo, vão vindo novos personagens, né? Tem aquele comecinho ali do primeiro caso, né? Tipo, o primeiro caso mesmo é aquele lá que o cara rouba o gatinho do Kuwabara, mas... o primeiro arco, se é que a gente pode chamar assim, é o dos artefatos lá que os caras roubaram, né? Do Goki, do Kurama e do Riei. Então a gente conhece um pouquinho de cada um deles, né? São legais os episódios também, que já dá pra gente entender. Tipo, o Riei é um caso meio à parte, né? Porque ele se transforma naquele bicho verde, ninguém entende muita coisa, né? O Togashi mesmo, acho que não planejava que o Riei ia ter essa importância que ele tem, né? Só que ele gostou muito, o povo gostou muito, e aí o resto é história, né? Mas é interessante conhecer esses personagens, a dinâmica deles, né? E tudo, então é um arco bem legal. O Yusuke ali tem que lidar com tudo isso, né? Lidar com esse caso logo de cara. Bem, o que falar desses arcos iniciais aí de Yu Yu Hakusho, né? Eles são muito bons, eles cumprem seu papel, né? No caso, oficialmente é um grande arco, digamos assim, que é o arco do detetive espiritual, né? Abrangido tudo no mesmo balaio, só que dá pra gente classificar, assim, mini arcos, vamos dizer assim, mas tem uns 3 ali que são o começo, né? Depois do iniciozinho ali, né? Do Yusuke ressuscitar e tudo mais, aí começa essas novas aventuras e elas são muito boas porque elas servem pra gente entender um pouco mais da dinâmica, da amizade ali, dos personagens, eles construíram mesmo essas relações, né? Então, eu gosto bastante desse comecinho, né? E dá pra falar assim, dá pra dividir aí em 3 arcos, mais ou menos, né? Depois da ressurreição, como eu disse. Mas o primeiro ali é o da Genkai, onde a gente tem o primeiro Exame Hunter, né? Muito interessante ver que tem algumas coisas ali que dá pra você notar que o Togashi utilizou quando ele foi fazer o Exame Hunter, né? Como aquela florestazinha lá, os caras têm que andar, aí já mostra um pouco da dinâmica dos poderes, da divisão ali, né? Tipo, da energia espiritual, da energia da força bruta mesmo, e de como combinar essas duas coisas. Aí tem os atributos, tipo, bem RPG mesmo, né? Tem uma dinâmica assim. E aí a gente conhece a Genkai, que é uma excelente personagem, né? O início de tudo. Então esse é o arco que eles enfrentam o Lando, né? Que é o vilão desse arco. Um vilão assim bem... Como eu posso dizer? Não tem muita coisa nele, né? Mas é interessante ver como foi a luta tanto do Kuwabara quanto do Yusuke contra ele, né? O Kuwabara é amassado ali. Ele começa bem, mas aí o bicho vai mostrando
sua força e acaba não dando muito bom, né? Mas é interessante porque aqui a gente estabelece algumas coisas, como por exemplo, o Yusuke, ele tem suas táticas, ele consegue tirar umas táticas do nada, ele tem umas ideias assim, só que muitas vezes ele tem também a sorte ao seu lado. E aqui é um caso disso, tipo, ele tem a sorte, ele tá com os ouvidos tapados de lodo, aí o Lando faz o encantamento dele e o feitiço vira contra o feiticeiro, literalmente. E aí é muito engraçado, porque a gente vai ver na luta e fala, caramba, não tem como o Yusuke ganhar, o Yusuke já tá sem força, não tem jeito. E aí ele consegue, de fato, ter essa virada na pura sorte. E isso é uma coisa que é recorrente na série, né? Tipo, essas duas coisas, tem duas vertentes. Na verdade tem três. Ou o Yusuke ganha na força bruta, ou ele ganha por alguma tática que ele conseguiu achar com a inteligência dele, com a esperteza dele, ou então ele ganha na mais pura sorte, sabe? São essas três vertentes do protagonista, né? E como ele é construído, e aqui a gente já tem um pouco do início de tudo isso, né? Aí passando a gente tem também o arco do Suzaku lá, das bestas lá que estão presas naquele mundinho, naquele castelinho, né? No castelo do... o Maze Castle, né? Eu não lembro o nome em português. Mas isso, é o Castelo dos Labirintos, isso, literalmente, né? Maze Castle, Castelo dos Labirintos. Mas tem lá os labirintos, tem uns traios lá. Bem RPG também, o Togashi gosta muito dessa veia. E a gente vê pela primeira vez, né, os 4 protagonistas juntos. É a primeira vez que a gente vê essa dinâmica. E é muito interessante, né? Porque o Riei e o Kurama são essenciais pra série. E aqui é onde eles juntam ali aos protagonistas. E a gente tem eles do nosso lado, né? Então é muito interessante, é muito engraçado até aquela primeira interação do Quabra com o Riei, sabe? É muito engraçado mesmo, sabe? E essa dinâmica dos dois no decorrer da série é um humor puro. Não dá pra não dar risada de todas as vezes que acontece, né? Das tiradas que o Riei dá no Quabra e do Quabra sempre ficando nervoso, querendo responder à altura. Então aqui a gente conhece um pouco de como cada um deles luta, de como vai ser a dinâmica das lutas dele pro futuro. Você vê que nada é jogado aqui, como por exemplo, a primeira luta que a gente tem é do Kurama contra o maluco lá de pedra, que eu não me lembro não. Mas é uma luta muito boa, porque aí mostra como o Kurama ele é calculista, como ele é um gênio de batalha, e como ele também tem uma coisa de se sacrificar em prol de conseguir informações para conseguir traçar uma estratégia e vencer a luta. Então ele não tem problema nenhum em deixar o corpo dele se machucar, não tem problema nenhum em se machucar em prol de conseguir resultados. Então a gente vê que ele se machuca ali contra o cara de pedra, e depois ele consegue traçar uma estratégia até de fato conseguir ganhar luta. A gente vê porque ele é tão bom assim, porque ele é tão respeitado. E ali é o início de tudo mesmo, a gente conhece o personagem, a gente vê que essa dinâmica é o Kurama puro, né? Ele sempre se coloca nessas situações, ou sempre é colocado nessas situações ocasionalmente, onde ele quase morre ali, onde ele leva muita porrada ali, ele fica sempre à beirinha da morte, ele ali tá sempre na beira de se sacrificar, e se sacrifica muitas vezes. Então ele faz tudo isso em prol de conseguir a vantagem, sabe? É uma característica muito impactante, assim como a característica do Quabra, né? De nunca desistir, de sempre achar que não vai dar, né? Que a luta não vai dar pra ele, que ele enfrenta o Byakuya, é uma das minhas lutas favoritas, assim, desse começo, né? Que ele enfrenta ali, todo mundo fala pra ele não enfrentar, que ele não vai ganhar, e ele vai na força de vontade, mesmo com medo ali, ele faz isso, tem orgulho dele, né? Ele faz como um homem deve fazer. E é muito legal, né? A superação dele. Ele tenta muitas vezes a mesma coisa toda hora, até que uma hora dá certo. Mas é uma luta muito boa, porque tem 2 fases ali. Ele ganha a primeira e depois tem outra lá no laguinho de lava. Aí eles enfrentam de novo nesse lago de lava. E aí a luta mais intensa ainda, e ele consegue vencer, né? E esse também é uma coisa que tá recorrente no Quabra, porque a gente vê na luta no Saída das Trevas, assim, é uma coisa meio engraçada, porque muitas vezes a gente acha que ele vai conseguir ganhar e ele perde bizonhamente, mas as lutas que a gente acha que ele não vai ganhar de jeito nenhum, é aí que ele se supera, né? Eu vou abordar mais isso mais pra frente aqui no podcast, mas já fica aí o insight. E tem também a luta do Riei contra o Seiryu, que é um massacre também, é uma luta muito rápida, tipo no mangá, é uma virada de página, já acabou. Mas aqui teve um pouco mais pra consumir tempo do episódio na TV, né? Os caras tem que fazer isso também, então eles deram uma aumentada assim, mas mantém o mesmo espírito, tá bem legal. E a gente vê também esse indício, né? Que o Riei vai resolver as lutas deles de uma maneira visceral e muito rápida.
Esse é o estilo do Riei, ele não deixa a luta correr muito, ele, na primeira oportunidade que ele tem, ele já ataca. Então você vê como essas lutas iniciais são muito importantes para estabelecer muitas coisas que vão ser abordadas no decorrer da série com os personagens. É muito sólido, tipo, não é nada por acaso, não tem nada ali que tá muito fora dos personagens, não, tá tudo dentro da personalidade deles e já tá estabelecido que vai ser assim as lutas pro futuro. Então serve muito, é um exemplo de uma escrita muito boa do Togashi, né? E aí a gente tem também a luta do Yusuke. Olha só, a luta do Yusuke também é cheia de reviravoltas, né? Essa luta é um pouco mais extensa que as outras. Então, quando ele enfrenta o Suzaku ali, tem várias dinâmicas ali. A gente vê que o Yusuke ainda não tem tanto poder assim. A gente vê, às vezes, faltando alguma coisa. Tipo, ele tem uma energia bruta, mas falta ali lapidar ainda mais aquilo para conseguir mas a gente ainda vê ele tentando estratégias, que é uma coisa recorrente, né? Dele colocando o sapato na mão ali, que nem quando a gente vai jogar bola na rua. Quando a gente jogava bola na rua, colocava o chinelo na mão assim e ia pro gol. Eu só que fez isso com o sapatinho dele, né? E aí é toda uma estratégia ali, que eles pensavam que era estratégia pra uma coisa, e depois o Yusuke vai lá, engana todo mundo e consegue uma vantagem, né? E aí o decorrer da luta vai, às vezes parece que o Yusuke tá ganhando, outras vezes parece que o Suzaku tá muito mais à frente dele, né? Tem uma hora que tem 7 Suzaku descendo o rei do Yusuke, coitado. E os caras tão torturando o bicho, ele continua em pé. E tudo isso tá muito a par do que é o Yusuke, né? Das características de luta dele. E aí, então ele consegue resolver lá, tem a resolução. Mas são arcos muito bons, assim, esses arcos iniciais. E a gente aprende muito com ele, sabe? Nada ali é um desperdício, nada ali, é só o comecinho. Não, tudo ali já estava muito bem costurado pro que viria a ser o futuro, digamos assim, né? Ele já pensou lá na frente e nada foi descartado. Então por isso que é muito interessante olhar para esses arcos iniciais com carinho, porque tudo ali tem seu propósito. E aí sim a gente parte para um arco que pra mim ele muda um pouco o patamar ali dos arcos até então, que é o da Yukina ali, que eles vão resgatar. Aqui o pacing é muito legal, as lutas são muito dinâmicas, né, e pra mim ele cumpre muito bem o papel de fazer você se apegar mais ainda aos personagens e também de dar um gancho pra uma das melhores coisas de todos os animes, que é o Torneio das Trevas. Então aqui é o começo de tudo, digamos assim, aqui onde a coisa fica séria. Então a gente é apresentado ali a Yukina, a gente é apresentado mais uma vez ao Yusuke Kuwabara, só os dois em tela trabalhando juntos, e a gente vê esses dois, olha só, a gente vê esses dois juntos e é sempre muito engraçado ver os dois. Então é um arco bem leve, assim, no começo, né, mas ele vai ficando pesado, a gente vai entendendo que eles estão fazendo com a Yukina, tem que fazer ela chorar ali pra ter as lágrimas, então eles tentam de tudo e tem aquela cena que é muito triste pra mim, quando eu era pequeno eu ficava muito chateado com ela, que é do irmão do Toguro ali, matando os passarinhos, fazendo ela chorar por causa disso. Então tem cenas muito tristes ali. Também tem um pouco do peso de ser mostrar um pouco dos humanos fazendo crueldades com os demônios. Olha só a subversão do Togashi. Então ali é o começo, ali a gente vê que não é essa coisa preta no branco que vai ser abordada lá no futuro com o Sensui. Ele também pensar que os demônios eram maus, os humanos eram bons, até ele ver certa coisa ali que meio que não devia, e aí a gente sabe que o resto é história. Mas aqui é a primeira vez que a gente vê isso, vê o Black Club também aqui, que eles são introduzidos, os caras que têm uma importância significativamente grande no universo de Yu Hakusho. Então aqui é mesmo que o começo, digamos assim, o resto dá pra considerar um gênesis de Yu Hakusho. Aqui onde se encontra na sua essência, e daqui pra frente é um carrinho sem freio, sabe? Só vai melhorando no decorrer dos tempos. Então por isso que eu acho um arco muito importante. Então tem ali toda aquela dinâmica, né, do Tarukani tá ali apostando com o Black Club e aparece o Sakio, cara, que personagem interessante. Ele já aparece ali apostando nos caras, apostando nos humanos ali, falando, não, esses caras vai... Aí você fica bem assim, falando, caramba, esse cara tá do nosso lado, ele sabe alguma coisa que a gente não sabe, o que esse cara tá fazendo aí? E é muito legal essa dinâmica, porque não é aquela coisa só, o bem contra o mal, o personagem bom, não, tá tudo ali misturado, sabe? Os caras estão se passando a perna e tem muito mais coisas que a gente pode entender ali naquele começo, mas tudo se fecha e fica coisa incrível. E a gente vê
as lutas são boas ali com os demônios ali do grupinho do Toguro, né? Cada luta tem uma dinâmica, as lutas acontecem todas no mesmo episódio, então a gente vê que o pacing de Yu Hakusho já tava em outro nível, né? Porque se a gente comparar com outras coisas da época ali, uns shonens assim, muita coisa ali, eles conseguiriam facilmente dar um episódio pra cada personagem ali do Toguro, né? Tipo, com todos eles ali da gangue, eles dividiriam ali em três capítulos, ali, em 3 episódios e tomaria mais tempo, mas aqui não aconteceu isso, então foi muito rápido o pacing mesmo, e muito dinâmico. E é muito legal, de novo, essa coisa do Sakio ali tá fazendo esse jogo, o Tarukani, e a gente fica com a pulga atrás da orelha, né? E aí chega o final, né? Aqui a gente é apresentado os irmãos Toguro também. Muita gente sempre remete a eles ao Torneio das Trevas, obviamente, né? Mas não foi o primeiro arco que eles apareceram. É muito legal porque a gente vê um pouco da moralidade, né? A gente vê que o Togurinho ali, o irmão do Toguro é um psicopata, mas a gente vê que o Toguro é diferenciado, que ele já tem um senso de moralidade meio difícil ali, meio diferente, né? Ele dá um conselho pra Yukina pra deixar tudo mais fácil, né? Pra ela aprender a como chorar sem precisar ficar triste e colaborar com aquilo pra não sofrer mais e pra proteger as coisas que ela ama ali, de tudo, né? Então ele dá um conselho bem franco pra ela ali, mas muito duro. E a gente tem, cara, a primeira luta ali dos dois é legal. Tipo, a gente pensa em Yusuke contra Toguro, a gente nunca vai pensar nessa luta, né? Mas ela cumpre bem o papel. E aí, de novo, com uma estratégia bem pensada das coisas do Kuwabara, a gente vê ali o desfecho, né, do Kuwabara com a espadinha e o Yusuke dando Leigan nas costas dele pra acabar com o Toguro, mas se a gente reparar bem, às vezes pode passar batido, mas se a gente reparar bem, é esquisito mesmo, porque os caras derrotam o Toguro e aí o Togurinho fica transformado em espada, ele fica ali no chão, mas ele tá em perfeito estado, ele podia lutar mais, né, fica meio assim. E aí, cara, pra mim, tudo isso se paga com o episódio seguinte, cara, quando o Toguro vai convidar o Yusuke pro Torneio das Trevas, ali é cinema puro, sabe, é pique demais, como a molecada de hoje em dia fala, mas é verdade, sabe, quando aparece aquela cena ali, o Koema recebe a fita cassete ali do que aconteceu depois que eles foram embora, né, do Toguro ali levantando como se nada tivesse acontecido e falando com o Sakio, né, falando que eles fizeram um bom trabalho, porque os dois estavam trabalhando juntos, olha só, os dois estavam juntos nessa, e o Toguro, ele deixou o Yusuke vencer, né, ele deliberadamente entregou a luta, e tudo isso era armado pra ele ganhar o dinheiro ali do Tarukani. E porque ele apostou no Yusuke até contra o Toguro. Ele apostou tudo que o Tarukani tinha, fez ele a falência ali. E aí tem aquela cena dos dois corroborando junto, do Toguro matando o Tarukani, né? Que você vê, de novo, a moralidade dele, você não conseguir entender muito bem, né? Tipo, ele é um vilão, mas ao mesmo tempo ele tem seus limites, ele tem seus pensamentos. Já mostra o grande personagem que o Toguro se transformaria. E no episódio seguinte, né, nesse que eu tô falando dele convidando o Yusuke pro Torneio das Trevas, é muito bom, né? Parece lá com um shopping ali, meio, uma construção meio quebrada, assim, o Yusuke vai ver. Aí chega o Toguro lá de moto, ele tira o capacete e tá lá o penteado na régua e o óculos escuro debaixo do capacete. É incrível. E ali ele destrói todo aquele prédio, parecia um estacionamento assim, gigante, ele destrói tudo aquilo, o Yusuke fica literalmente tremendo de medo, né, e ali ele vê o medo, ele não entende direito a situação, e no fim, o Toguro convida ele para um dos melhores arcos de torneio, na verdade o melhor arco de torneio de todos os animes, não tem igual, o Torneio das Trevas é sensacional, então ele convida todo mundo, todo o grupinho vai. É muito interessante a jornada, né? Tem aquela coisa do mascarado, né? Que é a roupinha da Genkai e tudo. Todo mundo fala, caramba, é a Genkai. Aí depois ela tira e fala, caramba, não é. Ou será que é? Então cria essa dubiedade, assim. Uma coisa que parecia óbvia, depois fica meio incerta. Uma brincadeira legal. Mas o Torneio das Trevas não tem muito o que falar. É muito legal do começo ao fim. Porque tem uma coisa ali, uma sacada do Togashi que ele fez pra que toda luta parecesse nova, pra que toda luta parecesse diferente, foi essa sacada das regras do torneio. Tipo, não tem uma regra só.
A regra é decidida pelos capitães ali, pode ser de qualquer jeito, sabe? Pode ser do jeito que a criatividade do autor mandar. E isso pra mim foi um ponto genial. E transformou o torneio numa coisa bem dinâmica, porque senão a gente poderia esperar, vai ser assim assado nas quartas, na semi, na final, vai ser tudo a mesma coisa, mas não, aqui tem um toque novo em cada luta. Então ele começa ali lutando de um jeito, assim, lutando 1 contra 1, aí depois tem 3 contra 3, aí depois é de um jeito, as lutas do Toguro também são diferentes, geralmente é o Toguro contra todo mundo, ou então o outro Toguro, né, o irmão dele contra todo mundo, sabe, é diferente as dinâmicas, né, isso foi muito legal. Então tem personagens assim, sensacionais, tipo o Tiu, sabe, que personagem legal, o Tiu, né, o bêbado, a luta dele é visceral, né, quando os caras estão sem energia, quando vocês se equipararam ali, né, na energia de poderzinho, né, e estão só na física ali, e eles começam a se socar. Aí você só sente o soco, não tem coreografia, tipo, é só aquelas pauladas crua mesmo. E é uma dinâmica muito legal, cara. Essa luta é sensacional. E do início ao fim. Então, é um ponto que eu tenho a dizer. Tipo, a luta dele contra o Jin, o Homem do Vento, cara. Que luta legal também. Eu sei que teve que pensar muito. E teve que se superar pra vencer essa luta, né? E, cara, as lutas dos outros personagens são muito boas, né? O Quabra, tadinho, ele sempre acaba fazendo coisas estúpidas, né? E ele perdia do jeito mais engraçado possível. E ele era aquela incógnita, né? A gente nunca sabia o que esperar. Porque quando a gente achava que ele ia ganhar, ele perdia. Quando a gente achava que ele ia perder, ele ganhava não sei da onde. Tipo, a luta contra o carinha de terra lá, que ele tava todo desmontado por causa da outra luta, não tava conseguindo nem andar. Aí ele veio o Kino, ele tira a força do nada, manda o cara pra escanteio e vence a luta contra todas as odds. E outra coisa legal, tô nem falando nessas odds, cara, eles foram os percussores do VAR. Olha só, cara, quanto Yusuke foi roubado pelo VAR não tá escrito. Sabe, o time da Mesh foi o time mais assaltado na história por causa do VAR. E isso é muito legal, porque não era um torneio justo, tipo, a gente via os caras ali, os caras do Black Club ali, cada um tinha um timinho deles, eles mexiam os pauzinhos ali pra tentar ferrar com os caras, então eles tinham que lutar contra toda essa corrupção do torneio, sabe? E é muito legal de ver o Sakio sempre interagindo com esses caras. E outra coisa muito importante, assim, tipo, na maioria dos animes a gente vê, tipo, os caras maus ali subestimando os caras bons, falando, vocês não são de nada, vocês nunca vão ganhar de tal pessoa, vocês nunca vão passar disso. Mas aqui tem um plot que deixa tudo muito interessante, é que o Sakio, pra conseguir seguir as ambições dele, né, aquele sonho que ele tinha de cavar um túnel pro mundo dos demônios, né, do mundo dos humanos pro mundo dos demônios, ele simplesmente tava apostando no Yusuke contra todos eles e ganhando dinheiro, cara. Isso é um plot muito inteligente, porque simplesmente a gente tem o cara mal ali, o dono do time do cara mal, e o cara tava ganhando dinheiro às custas do protagonista, porque ele sabia que o protagonista ia ganhar de todos esses caras, assim, e a única luta que ele realmente não tinha certeza era do Toguro, que ele até fala que ele é um cara que ama apostar, né, que fez a vida apostando, que o significado da vida dele era as apostas. Fala, essa luta é uma luta que eu não sei quem vai ser o vencedor, eu não sei quem vai ganhar nessa luta, ele aposta a própria vida, porque isso enterraria todas as ambições dele. Então o Sakio, cara, é um personagem muito legal, sabe, ele é um personagem terrível, digamos assim, né, fez atos muito terríveis, sabe, mas ele é um personagem bem construído. E assim, e o que falar das lutas do Riei, né, cara, não tem palavras, são as minhas favoritas, ele sempre acabava de um jeito magnífico as lutas, né, ele foi o cara que não perdeu uma única luta nesse torneio todo, olha só, ele não perdeu nenhuma luta. E era muito legal, porque as lutas dele era sempre... O Togashi sempre pensava, né? Como eu vou fazer a coisa mais legal possível? Como o Riei vai fazer essa coisa? Então ele já começa com o dragão, né? O dragãozinho lá, que é muito legal, né? As chamas negras mortais. Nossa, cara. Eu desde criança, é a minha coisa favorita. E ele já começa com as chamas negras mortais ali. Arrasando com tudo. Aí tem a coisa com a espada dele, né? Que ele fica com o braço ferrado por causa disso. Aí tem umas dinâmicas legais, mas ele sempre consegue
ganhar. Aí tem um cara que deu dificuldade pra ele, né? Que foi aquele cara que transformava várias coisas, que era uma coisa meio da mitologia japonesa, né? Então tinha a forma de lobo, a forma de pavão, tinha a forma de tudo. E era um puzzle mesmo pro Riei. Porque ele memorizava cada golpe do Riei e não funcionava mais. O Riei tinha que abrir o repertório das técnicas. E é muito engraçado o jeito que ele termina, né? Que ele explicitamente fala: essa técnica eu não vou mergulhar de olhar. Essa técnica é muito feia e eu não quero usar. Porque ele vai fazer uma técnica que é praticamente igual à técnica do Kuwabara. Então ele, ao mesmo tempo que ele achou a solução, ele falou: isso aqui não dá, porque eu vou ter que copiar esse cara. Vou ter que fazer a mesma coisa que esse cara faz. Então é totalmente o Riei fazer isso. Ele deixa meio que o orgulho de lado, usa a técnica ali, faz a espada dele. Tipo, ser meio que uma versão ali das chamas negras mortais, né? Uma versão do dragão ali, e onde ele só chama chamas mesmo do outro mundo e controla elas e consegue vencer. Mas as lutas dele são muito boas, cara. A luta contra o Bui, cara, fenomenal. Tipo, aqui o Kishimbo é GOAT, sabe, da animação ali. O cara é sensacional, ele pensa muito fora da caixa e, cara, infelizmente aquela luta do Naruto com o Pain amaldiçoou esse estilo de animação por tanto tempo, sabe? Tantas pessoas ali demonizaram tudo isso, eles não conseguiam discernir se esse estilo estava sendo bem feito, não. Só de ver esse estilo as pessoas já demonizavam, né? Então isso me deixa muito triste, mas me deixa muito feliz em todo episódio que o Shimbo tá, sabe? Todo episódio que ele faz pra mim é um entretenimento à parte, é simplesmente aplaudir a animação que tá sendo feita. Então eu gosto muito desses episódios que a feição dos caras muda, a cara muda, a animação muda e a gente percebe que é ele que tá fazendo, e isso era um passo adiante da animação. Tipo, isso era uma forma de dar valor a certos episódios ali que iriam acontecer. Então são os melhores dirigidos, os melhores animados e os mais bonitos de toda a série. São os que passaram pela mão desse cara e pela equipe dele, né? Que ele não fazia isso sozinho. Tem os caras lá que também eram bons, que não tem nome tão glamouroso quanto o dele, mas também fizeram uma parte muito boa pra tornar tudo isso possível. Então, eu acho que a luta do Riei contra o Bui é muito boa. E as lutas do Kurama, coitado, como o Kurama sofre, né? Como eu disse lá no começo, tipo, aquela luta dele com a carinha de pedra já era o que a gente podia esperar do Kurama. Um cara que analisa, um cara extremamente poderoso, impiedoso, só que ele não faz questão de dar o próprio corpo pra conseguir uma vitória. Então quantas vezes a gente viu ele colocar a semente ali que mataria ele pra ganhar de outro alguém? Quantas vezes a gente viu ele todo explodido de sangue ali, sofrendo pra conseguir uma vitória? Então ele era o que mais sofria ali pra conseguir uma vitória, e mais conseguia vitórias improváveis, digamos assim, que se tornavam prováveis porque a gente sabia que o Kurama ia tirar alguma coisa da cartola, né? Aquela coisa do Kurama Yoko também é muito legal. A transformação dele, tipo, a coisa indo pro buraco ali, a ideia do cara de transformar ele em criança poderia funcionar com qualquer um, menos com o Kurama, né? Ali ele libertou uma coisa que ele não conseguia lidar. As lutas são muito boas, são bem coreografadas, são bem animadas ali. Tem personagens interessantes que vão aparecendo, mas o que prende tudo isso é a rivalidade, né? Esse é o torneio que mais consegue nos proporcionar isso, porque a gente conhece, por exemplo, a rivalidade no futebol, como no futebol tem paixão, tem torcida, tem ódio, tem decepção, tem roubalheira do juiz, tem o VAR errando para um lado, para o outro, beneficiando o outro, tem as torcidas se provocando, as torcidas saindo na mão, tem corrupção, tem problema, sujeira por debaixo dos panos, e tem a rivalidade que não tem como tirar de um do outro. Então nesse torneio a gente tinha tudo isso, por isso a gente tava em casa assistindo, a gente tá assistindo uma coisa que não parecia ser animada, parecia mesmo a vida real, poderia ser daquele jeito, que aquela coisa, cara, eu acho sensacional. Tipo, o Yusuke, em determinado momento, vai lá e encara o Toguro na plateia, o Toguro vai lá só pra encarar o Yusuke de volta, aí o Yusuke vai lá e mostra o dedo do meio pra ele, e fala, caramba, que legal, sabe? Então quando ele faz o gesto assim pro Toguro, sabe, de cortar a cabeça, sabe? Então ele conseguiu atingir aquela coisa, tipo, a torcida com os gritos, né? Ah, eu sou Toguro, cara, que dublagem maravilhosa. E então tinha os gritos da plateia, tinha essas coisas, era visceral também, como cada um que aparecia conseguia um jeito de atacar a plateia diferente. Então a plateia era queimada, os caras jogavam pedra, jogavam energia, jogava mau agouro, né? Tipo Shio Akamaru.
Ah, e lembrando de Shikamaru, eu não posso deixar de falar também das lutas da Genkai, sabe? As lutas da Genkai ali são muito boas, né? Ela, em determinado momento, ela resolve as coisas com a energia espiritual, mas quando ela passa pro Yusuke, ela vai só no braço mesmo, ela vai só na experiência, né? Ela realmente vai só pela experiência. É muito legal porque é muito realista com o personagem, né? A gente vê e fala, caramba, ela perdeu toda a energia espiritual praticamente, mas ela ainda dá um caldo, né? Ela tem muita experiência e é isso que ela usa. Então é legal aquela coisa dela voltar à forma do ápice dela, tem toda essa explicação. Tem uns episódios muito legais, tipo esse episódio que ela passa a doutrina pro Yusuke, cara, que é uma sequência, né, de episódios assim, que a gente vê o Yusuke sofrendo, e o teste que ela faz, né, ela fala, só vai passar isso se o Yusuke for lá e matar ela, né, aceitar matar ela, né, e o Yusuke fica pensativo, tudo, aí ele desiste, fala, não, você tem que fazer isso, eu não faço. E aí a Genkai fala que ele passou, né, e fala que esperava uma reação dela, porque ele não queria alguém que rejeitasse logo de cara, e nem alguém que aceitasse a coisa, né? Ele queria que alguém pensasse. E o Yusuke pensa. É muito bonita essa cena, outra cena bonita é quando aparece o Pio, cara. Nossa, essa pra mim foi a primeira cena de todos os animes, a primeira cena de toda a mídia que me fez ficar emocionado, que me fez chorar. Foi ver o Pio ali levando água pro Yusuke, e o Yusuke não entendendo. Aí ele vai, tenta, aí o Pio cai, aí isso dá uma dor no coração. Aí a pedra vai cair em cima do Pio, aí o Yusuke lá todo estrambelhado vai lá e salva o dia. Nossa, eu me emocionei muito. E olha só, eu tenho como objetivo, depois que eu conseguir meu novo computador, de fazer um vídeo só falando sobre essa cena. É uma cena de segundos, mas tem tanta coisa pra falar, e eu quero abrir meu coração pra vocês. Eu quero fazer ligar meus pensamentos de uma maneira que seja boa pra fazer um vídeo. Então podem esperar que esse vídeo um dia vai sair. E assim como eu também quero fazer um vídeo só falando da luta do Yusuke contra o Toguro. Nossa, como eu quero fazer um só abordando todas as nuances, tudo aquilo que eu percebi dessa luta. Eu quero organizar meus pensamentos e fazer pra vocês. Então, no futuro, sairá essas duas coisas, muito mais detalhadas do que hoje. Mas hoje é dia hoje é um dia legal, hoje é um dia leve pra gente abordar esses assuntos também. E cara, que luta sensacional a do Yusuke contra o Toguro. É uma luta que os dois personagens ali, com seus dois ideais, lutando, e no fim a gente descobre que o Toguro chegou onde ele queria, sabe? Tudo aquilo foi arquitetado pra que chegasse esse dia, mas a luta mesmo é muito boa, tipo, não fica devendo em nada, tem várias fases ali, tem vários jeitos, o Yusuke tenta algumas estratégias, aí a gente vê, não sabe muito o que esperar, né? Porque ele recebeu a doutrina, ele tá muito mais poderoso, ele ainda não sabe como lidar com tudo isso, então é aquela expectativa. A gente vê Toguro ali, parece uma máquina o bicho, né? O bicho todo trincado ali, aumentando o poder dele, isso que às vezes nem conseguindo chegar perto. E ele aborda, cara, a gente tá vendo um shonen dos anos 90, onde o protagonista simplesmente não consegue chegar no nível que se espera por causa da sua mente. É abordado essa coisa mental, essa coisa do autoconhecimento, essa coisa dos problemas que nós temos, assim, é abordado sentimentos e tudo isso que a gente não esperaria ser abordado nesse lugar, sabe? O Togashi estava à frente abordando esses temas ali só, porque o Yusuke tem o poder, mas ele não sabe como chegar lá, porque ele não consegue se conectar com os seus próprios sentimentos. Aí tem os flashbacks da Genkai falando que algo como que se algo não dá certo da primeira vez ali, o Yusuke meio que se segura porque ele não consegue dar tudo de si, porque ele tem medo da falha. Se ele dá tudo de si e não der certo, ele não sabe o que fazer, então ele não se permite errar, e assim ele não se permite tentar, então ele sempre tá se segurando e nunca consegue dar seu máximo. Olha só que lição valiosíssima, meus amigos, que a gente pode levar pra nossa vida inteira. Como às vezes a gente faz isso, como às vezes a gente se censura no nosso dia a dia, como às vezes a gente não consegue desempenhar muito bem, muito mais pelo medo de errar, a gente acaba não tentando direito e a gente nos prejudica, a gente se acostuma com isso, porque é difícil a gente chegar aos sentimentos nossos mais íntimos e ter uma conversa sincera com eles. Então
sempre um assunto muito delicado, e aqui já é tratado nessa luta, né? E aí tem a subversão maravilhosa. Togashi é o rei da subversão nos shonens, que aí chega lá no ápice da luta, o Yusuke não tá conseguindo dar conta, tá longe disso, tá levando uma surra do Toguro ali. Aí vem a Genkai ali, ela aparece no Pio ali, o Pio vira um porta-voz do mundo espiritual, enquanto a Genkai tá passando ainda dos mundos lá, pra chegar no lugarzinho que não tem comunicação, né? Ela aparece, e aí a gente espera, não, agora vai vir o poder da amizade, agora a Mestra Genkai vai dar um ensinamento pra ele, e o Yusuke vai conseguir tirar ali um poder e vai ganhar do Toguro, né? A Genkai vai resolver tudo, ele vai ver a Genkai, vai ficar feliz, mas não, a Genkai vai lá e fala, Toguro, mate um dos amigos dele, porque só assim ele vai chegar até lá. Aí todo mundo fica, caramba, por que a Genkai voltou? E aí outro toquezinho interessante é que o Toguro fala, eu já tinha pensado nessa possibilidade, mas não achei legal, e por isso eu escolhi não fazer. Olha só que subversivo, tipo, o vilão achou que a coisa era tão maldosa que preferiu não fazer, e a que tá do lado do herói vai lá e fala pra ele fazer essa coisa maldosa. É muito subversivo ali, a gente não espera. E o Yusuke não entende. Aí o Toguro vai lentamente ali caminhando até um dos amigos dele, vai apontando assim. E isso é uma cena assim maravilhosa que acontece depois, né, do Kuwabara. Mas o Toguro tá lá, e o Yusuke tenta de todo jeito ali, e a gente espera, tipo, como tá sendo lento, fala, não, agora só por causa dessa sugestão o Yusuke vai conseguir sobressair, vai finalmente alcançar o poder dele e parar o Toguro, né? Mas não, o Toguro vai lá e enfia a cara dele no concreto e fala, você não vai conseguir. E aí a gente tem essa cena do Kuwabara, né? Tipo, a flor tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser Kuwabara, sabe? Ele vai lá e caminha pra própria morte dele, né? E ali o Yusuke quebra totalmente, então o poder não vem efusivamente, não vem com aquela carga eufórica de energia, falando, caramba, eu me superei. Não, ele vem com tristeza, ele vem com decepção, ele vem com solitude, sabe? O Yusuke fica totalmente acabado, ele fica ali no meio do ringue ali, e fica reflexivo, ele fala, caramba, eu deixei isso acontecer, né? Tem uma cena também que mostra quanto o Yusuke se sentia fraco, digamos assim, que aparece aquelas letras em japonês com a tela preta, cara, aparece piscando na tela, assim, e isso que vê que ele tá rendido, sabe? Eu não lembro direito a tradução pro português, eu lembro mais ou menos em inglês, mas ele simplesmente tava rendido, digamos assim, ele tava realmente rendido de tudo aquilo, e é o que parece ser, e aí ele consegue se conectar com seus sentimentos ali, pela mais pura tristeza de não ter salvado um amigo. Que coisa bonita, né? Toda essa história, toda essa tragédia. E finalmente ele consegue chegar lá. E aí que tá outro ponto muito legal dessa luta, é que ela não é resolvida por uma estratégia mirabolante, ela não é resolvida propriamente por um poder da amizade ou por algo assim, ela é resolvida do jeito que tinha que ser, ela é resolvida do jeito mais honesto possível, que é pela pura força bruta, pura força espiritual ali dos caras, porque o Toguro a todo momento tá querendo encontrar um oponente à altura, alguém que faça ele usar todo o poder dele, que faça ele usar tudo aquilo, e alguém que esteja no caminho certo para provar que ele estava de fato no caminho errado. Então tudo isso é um grande aprendizado pro Toguro, e ele queria ser derrotado, mas ele queria ser derrotado de verdade, por alguém que acreditasse naqueles ideais e conseguisse superá-lo de uma maneira justa. Então não tem truque sujo do Toguro também. Se por um lado o Yusuke não usa nenhuma carta na manga, o Toguro também não se deixa levar por nada, ele quer que tudo aquilo seja a coisa mais justa possível, então ele simplesmente encara, tipo, ele fala, ele dá o tempo pro Yusuke carregar o quanto for, e o Yusuke carrega e desce o balaço nele, ele vai de peito aberto, literalmente, tem Leigan que ele para no peito, sabe? Então no final também é isso, ele vai lá e tenta parar o Leigan segurando ali, fazendo o que for, e de novo, é um momento muito bom. É na pura força, não tem nada fora disso. E finalmente o Yusuke tá forte o suficiente pra conseguir derrotar o Toguro. E ali o Toguro dá um discurso maravilhoso também, um discurso muito bom. Ele fala, né, que embora ali o Yusuke
tivesse problemas ali com as emoções dele, os humanos ali, no caso do Yusuke, consegue dar 120% quando estão no seu máximo. E esse máximo pode não vir todas as vezes, mas quando vem, ele consegue tirar muito mais que o 100% que o Toguro conseguia, né? Que os conseguia. Então, muito forte. Ele ainda termina falando, né? Obrigado, Urameshi, e tudo. E é uma coisa muito recorrente, que é os vilões de Hakusho, os grandes vilões de Hakusho, eles agradecem o Yusuke no final. Isso é uma sacada muito boa do Togashi. Olha só, não sei quantas vezes eu vou elogiar esse homem hoje, mas vão ser muitas. Muito obrigado, Urameshi. E termina, né, com obrigado pro Urameshi, pro Yusuke. E aí a gente tem ali um pouco mais da história do Toguro. Tipo, a gente já tinha um pouquinho ali, né, sabia que ele tinha uma relação com a Genkai, né, tem aquela coisa dele matar a Genkai, e tem todo aquele discurso da Genkai falando que você fugiu dessa luta de envelhecer, de crescer, e de sair do seu ápice, de ter que encarar essa vida, você prefere ser um demônio e tudo mais, e o Toguro não querendo aceitar, falando, não, você que correu, você que não quis ser como eu, não quis se manter forte pra vida toda, não quis se manter pela eternidade, e tudo isso é meio conflitante. Ela fala pro Yusuke não seguir o mesmo caminho que o Toguro, né? E tem essa coisa da visão que o Yusuke tinha pro Toguro, porque ele tinha medo. E o próprio Toguro fala que isso era uma coisa boa dele ter medo, porque ele conseguia reconhecer a força do adversário e trabalhar dentro dessas circunstâncias. Só que também ali no meio da luta a gente vai relacionando uma coisa com outras coisas que a Genkai falou, as coisas que o Yusuke tava pensando, e a gente vê que isso que nesse momento ele fala, caramba, eu tinha uma certa admiração pelo Toguro, por tudo aquilo que ele tinha alcançado, tudo mais, mas agora eu não sinto mais isso, sabe, agora eu vejo o que a Genkai queria dizer, né, eu vejo que não era isso que o Toguro realmente fugiu dessa luta, é a luta que eu tenho que encarar, então ele tem esse momento de realização, de entender as coisas, né. E aí a gente entende um pouco mais do Toguro depois que a luta acaba, porque ele simplesmente não matou o Quabara, sabe? O Quabara tava vivo ali perfeitamente. E aí eles têm um debatezinho ali, né? Tipo, o Riei dá uma zoada no Quabara, e vem o Kurama e fala, sério, fala, não, ele errou de propósito, ele errou porque ele não queria matar um amigo, ele só queria tirar todo o potencial do Yusuke. Ele queria que o Yusuke chegasse no ápice dele e fez isso pra fazer tudo, e ali o Quabara entendeu, o Kurama entendeu, e fizeram ele se fingir de morto e tudo mais. Mas é isso, tipo, a gente vê que o Toguro ajudou de fato o Yusuke a ser muito mais forte. Ele ajudou o Yusuke a chegar no seu ápice, a chegar no mais forte que ele podia ser naquele momento, né? E a gente vai entendendo, né? A gente vê que outra coisa, que a Genkai voltando, né? Tipo, o Toguro preparou tudo, ele falou, ó, se o Yusuke ganhar, o comitê vai estar morto, eles não vão ter desejo nenhum, então vai ficar a cargo do seu Koema. E ele fala, deixa o corpo da Genkai intacto, porque eu tenho certeza que é isso que ele vai querer no final, se ele ganhar de mim. Então ele arquitetou para que a própria Genkai, que ele mesmo matou, voltasse. Então olha como o Togashi consegue fazer uma coisa genial de amarrar tudo pra trazer um personagem de volta à vida, o que muitas vezes seria sinônimo de uma escrita ruim, aqui vira uma escrita sensacional. Tipo, ele tem esse poder de subverter as coisas, de amarrar tudo certinho, que é mais uma delas. Então, o episódio seguinte ali, que o Yusuke ganha o torneio, quando eles estão indo pra casa, né, quando ele começa, e é mais um episódio do Shimbo, se não me engano, né, porque tá os traços tudo diferente, a gente vê o Yusuke com um traço redondinho assim, né, bem diferente a movimentação, né, e é um episódio sensacional, que é quando o Toguro se encontra com a Genkai no outro mundo, sabe, lá no mundo espiritual, e aí a gente entende um pouco do Toguro, né, que ele realmente queria que tudo isso acontecesse, que ele queria pagar tudo aquilo que ele fez, que ele nunca conseguiu se perdoar lá pela história dele, lá daquele monstro lá que matou todo mundo, todos os aprendizes dele lá, todo mundo do dojo dele, que ganhou dele também, aí depois ele vai e ganha no Torneio das Trevas, mas ele já tá totalmente mudado, e a gente entende um pouco da relação dele com a Genkai, dessa admiração que ele sempre teve pela Genkai, tudo que ele sonhou conquistar junto com ela, e a gente vê que desde o começo ele realmente acha que ele percebe que tá no erro, e ele nunca conseguiu se perdoar por tudo isso que aconteceu, e ele queria que viesse alguém que provasse o contrário pra ele, que mostrasse pra ele, que derrotasse ele, que fizesse ele chegar no auge do seu poder e vencesse, sabe, que ele perdesse.
E aconteceu, e foi por acaso desse cara ser um aprendiz da Genkai. Ele mesmo fala que a luta dele com a Genkai é pessoal, mas a do Yusuke foi uma mera coincidência, tá, tudo isso. E quando o Yusuke fica se culpando porque aquilo aconteceu com a Genkai, o Koema dá um choque de realidade dele e fala: essa luta acontece há mais de 50 anos entre os dois, e você apareceu de estar aqui, você caiu de caiaque nesse navio, sabe? Você não tinha o que você fazer nessa luta. Essa luta estava destinada a acontecer muito antes de você nascer até, sabe? Eles falam bem assim. E a gente vê essas conexões. Aquele episódio é lindo, é um dos melhores. Vê como o Toguro é enigmático, que ele escolhe ir lá para as maiores camadas do inferno sofrer tudo aquilo que ele fez, porque no fim ele não era assim, no universo do Yu Hakusho, ele não era uma pessoa que cometeu tantos crimes assim, que fez tantas maldades assim, não. Ele, a maior parte da vida dele, quando ele era humano, ele fez boas coisas, ele tem um crédito bom, e depois como um guerreiro ali, como um monstro, aí sim, ele tem as cacetadas dele. A gente vê como é muito interessante o personagem, como ele tem várias vertentes assim. E ele é muito bem construído e ao mesmo tempo ele é simples. A força dele é puramente bruta, é aumentar os músculos. Ele mesmo fala disso, que a única coisa que ele sabe fazer é essa, e funciona muito bem. Tipo, é um personagem simples, mas ao mesmo tempo extremamente complexo. Isso que é tão bom de se acompanhar. Então o Torneio das Trevas pra mim é um torneio sem igual, não tem como chegar perto, assim. Todos os outros torneios são bons também, tem bons torneios, na verdade, nem todos são bons, mas eu falo que tem torneios legais, só que eu não consigo ver nenhum no nível que tá o Torneio das Trevas. Ele, pra mim, é o torneio definitivo dos animes, é ele, não tem jeito. Ai, mas é verdade, é muito bom. E passando disso, a gente vai pra algo que muitos consideram até melhor. Eu acho que tá tudo no mesmo nível. E são diferentes, eu acho que são propostas diferentes. Mas o arco do Sensui é muito bom também. Vamos ser sinceros. Tem aquela coisa... ali explora toda aquela coisa cinza, né? Que o Togashi adora. E é muito interessante ver como o Sensui trabalha. Como, de novo, o arco tá ligado um no outro, né? Que aqui era o plano do Sakio, fazer um túnel para outro mundo, lá para o mundo dos demônios e tudo mais, e aí ele morre com o projeto dele, só que alguém segue essa ideia, e esse alguém é o Sensui. E o Sensui, assim, de novo, teria que fazer um vídeo ensaio só falando das facetas do Sensui, de tudo que representa ou não. Eu nem sei se eu tenho cabeça para arquitetar um vídeo dessa magnitude, mas eu vou ser bem sincero com vocês. Eu tenho medo, algumas vezes, de fazer algumas coisas que eu sei que eu não tô nessa altura, que eu não vou conseguir fazer trabalho no nível que precisa ser feito. Mas é verdade, o Sensui tem suas vertentes ali, a história dele é muito interessante, né, que ele era um cara que sempre via tudo no preto e no branco, e por isso mesmo ele foi escolhido, porque ele pensava nesse sentido e acreditava que ele estava fazendo certo, lutando pelo bem, mas aí ele é mandado por um caso lá, e aí tudo aquilo cai por terra. Tipo, ele vê os humanos sendo muito mais cruéis que qualquer monstro que ele já tenha enfrentado, que qualquer monstro que ele já tenha matado, e aquilo acaba com ele, sabe? Quando ele vê tudo aquilo, ele simplesmente pira. E, de novo, Black Club já tava aí com suas asinhas, né? Já tava aí mexendo seus pauzinhos, e por isso que eles têm uma importância muito grande no universo do Yu Hakusho. Então a gente vê um personagem preto no branco se tornar cinza, e é sempre algo muito interessante quando isso acontece, né? Então a partir dali ele começou a subjugar todos os humanos, aquilo virou de cabeça para baixo. Então os humanos eram os verdadeiros vilões dessa história, e todos os humanos tinham que pagar por causa disso. E a gente vê que não é uma narrativa assim que a gente pode realisticamente comprar, porque a gente sabe que tem humanos bons, humanos ruins, mas que a humanidade tem o poder de fazer coisas boas no final das contas, sabe? Então a gente vê que não dá pra você subjugar todo mundo, porque tem humanos terríveis, tem humanos que vão fazer coisas que são as coisas menos humanas possíveis, mas no fim das contas, o que nos faz humanos é a gente ter o poder de escolha, de fazer o bem ou não, de realmente plantar o bem ou não. E é isso que nos faz humanos, é errar, é acertar, é tentar. E no caso, o Sensui foi marcado tanto por aquilo, e é entendível, isso que é interessante, porque alguém com um senso tão forte, se visse aquilo, com certeza ia pirar. E ele cria 7 personalidades dele, e cada uma de um jeito.
diferente, tudo aquilo pra manter ele quase como um santo, né? Que é assim que eles fazem essa coisa, né? Dessa comparação da energia sagrada dele. E tudo isso para absorver ele dos crimes que ele viria a cometer, né, contra a humanidade. Então ele cria cada uma das personagens para servir como escudo, é uma coisa defensiva para ele, tipo, não é uma demonstração de força, digamos assim, é simplesmente algo que ele encontrou para se proteger daquilo que aconteceu com ele, do choque que ele tomou naquele dia. Então a gente vê que é um mecanismo de defesa, de se associar dessas coisas e fazer tudo isso para se proteger. A gente mostra ali uma certa fraqueza que ele teve e que ele teve que arrumar. Então a gente entende umas justificativas e é muito interessante como ele planeja, ele faz todo o plano dele, desde a maneira como ele joga as pessoas ao lado dele, mostrando a fita lá do Capítulo Negro, né? E mostra pra eles essa fita, e ele tem uma personalidade só pra manipular as pessoas. Então ele tem um cara manipulador que chega no pé do ouvido ali, tipo, a gente vê um pouquinho, né, como ele fez com o Seaman, como ele fez com o Game Master. E são pessoas ali que estavam propícias a entrar nisso mesmo, né? Tipo, a pegar essa ideologia de botar culpa em todos os humanos e querer que eles paguem. Então ele consegue convencer ali, tipo, o Seaman, que todos os humanos são ruins, porque o Seaman era um cara que sofria bullying. Olha só, ele sofria bullying, e a gente sabe que no nosso mundo, se a gente traçar paralelos, essas pessoas que são mais fragilizadas são as que mais estão propícias a serem ludibriadas, a entrar em mundos estranhos, em mundos sombrios que existem no nosso mundo. Tipo, nosso mundo não tem um sensui, assim, um cara que tá ali fazendo, não, a gente tem muita coisa que a gente sabe, as cacetadas que essas pessoas dão, como eles conseguem captar pessoas frágeis e mudar o mundo dessas pessoas. E a gente, é pesado pra caramba que eu tô falando pra vocês, mas é uma coisa que acontece. Então você vê ali como não tá longe da realidade. O Togashi fez uma coisa pesada pra caramba que a gente consegue se relacionar até nos dias de hoje, infelizmente. Então, olha só como ele é de uma maestria muito grande a escrita que ele tem. Então ele capturava ali essas pessoas, enganava eles de alguma forma e fazia eles acreditar que a humanidade precisava pagar. Só que ao mesmo tempo que ele fazia isso, tava todo mundo na mão dele. Tipo, ele não acreditava de verdade que essas pessoas ali iriam estar no futuro junto com ele. Não, aqueles eram peões para ele, para ter um plano. Tipo, ele queria ali subverter e brincar com o novo detetive espiritual, que era o Yusuke, né? Conseguiu o cargo dele, digamos assim. E ele queria brincar com a moralidade de Yusuke. Falar, caramba, o Yusuke vai matar um humano. E no fim, ele mata, ele toma a decisão de matar, só que a Genkai vai lá e limpa. Ele fala, não, você não tem que lidar com isso agora, mas saiba que a decisão você tomou. Tipo, é isso que ficou. Tipo, ele realmente escolheu matar o cara. E por mais que o cara não morreu, né? O doutor não morreu, ele tomou aquela decisão de matar. Então, você vê como ele trabalha muito com isso. Tipo, ele dá uma limpada, mas fala, não, o cara fez, ainda tem as consequências, ainda teve impacto. Então ele escolheu fazer aquilo. E isso fica mais evidente, né? Naquela do Game Master, que é uma criancinha burra, nesse caso, que só quer jogar videogame e fala, caramba, porque meus pais são assim, são assados e tudo mais, e também sofria bullying e tudo. Mas é uma criancinha que foi muito inocente. Eu falei burra brincando, mas a palavra certa é inocente, tem aquela inocência de criança. E foi facilmente captado pelo Sensui, que ali você vê que ele nem entendia o que ele estava fazendo, sabe? Não entendia o que ele estava servindo ali, o que o Sensui planejava para ele. Só queria um lugar para jogar videogame com outras pessoas. E é muito triste isso, de como ele foi, é um episódio muito pesado que ele tem, porque ele só queria jogar, tipo, o poder dele, do território dele, era justamente jogar e viver aquela coisa do Goblin King, né? Do joguinho de arcade que eles tinham. E ele só queria jogar, só que as consequências ele nunca pensou de que era impossível sair, sabe? Era impossível desativar o território dele. E o território dele só foi criado para lidar com o Yusuke, para ter os 7 jogadores ali, para eles perderem o tempo, Sensui ganhar tempo para fazer o buraco pro outro mundo. E o único jeito de acabar com esse buraco seria realmente matando o Game Master, né? E foi o que o Kurama fez. O Kurama, você vê que ele tá nervoso pra caramba, mas se mantém frio. Ele dá essa informação pro Game Master pra ele se encafifar todo ali, pra ele se enrolar todo no joguinho ali, ele tem a vantagem. Então ele faz isso e ele mata o Game Master. A gente vê o Game Master morrer. E é uma cena muito pesada, cara. Uma criancinha dessa, a gente fala, não, isso não vai acontecer, eles vão achar. Eles não acham, tem uma saída, não, porque não tinha. E não só isso, uma coisa que eu peguei nessa reassistida que eu dei, né, que eu tô dando agora,
foi que até uma coisa que antes eu ficava meio assim, falando, caramba, o Togashi não amarrou isso direito, né? Tipo, ele reviveu o Game Master ali, tirou o peso da coisa, mas aí eu pensei numas 2 cenas ali, a resposta que eu não tinha pegado, e foi muito importante pra mim, porque eu reavaliei a cena e falei, não, é uma coisa boa que ele fez, porque quando, mais pra frente agora já na luta do Yusuke com o Sensui, né, o Yusuke tá ali lutando, tá meio perdido, às vezes tem um pouco a vantagem, mas dá a impressão que o Sensui sempre tava muitos passos à frente dele, mas em determinado momento o Koema vai lá pra dar uma Fuken nele, né, que é aquela coisa ai, como que chama? Na chupeta, isso. Na chupeta dele, fala, não, vou tirar a chupeta. Ele até pede pro pai dele pra fazer isso, autorização, né? Aí ele fala, não, vou dar uma Fuken. Mas aí quando ele dá uma Fuken, aquilo não dá certo. Ele fala, ué, ele tava tão confiante, ele guardou essa energia por tantos anos e tudo mais, e o Sensui conseguiu parar isso. Como isso explica? E aí lá no final é revelado que parte do plano do Sensui envolvia eles matarem o Game Master, porque ele sabia que o Koema depois ia vir com uma Fuken, não ia resistir, ia gastar a energia dele no Game Master e não ia sobrar energia pra vencer o Sensui. E só assim ele seria capaz de seguir com o plano dele. Então você vê como tá tudo interligadinho. Tipo, o Togashi, ele dá umas amenizadas nas coisas, dá uma resolução, mas ele não tira as consequências, ele amarra tudo pra conseguir fazer isso. Isso é satisfatório pra mim, porque ele pensa, sabe? Ele não faz só por fazer, tem sempre algo a mais onde colocar. E ali a luta do Urameshi com o Sensui é uma batalha de 2 mundos, né? 2 ideologias diferentes novamente, né? Primeiro tem o Sensui manipulador ali, tentando levar o Yusuke pro lado dele, falar, ó, você é o detetive espiritual, será que você vai seguir o mesmo caminho que eu? E aí tem toda a explicação, né, do porquê o Koema escolheu o Yusuke, porque simplesmente o Yusuke já era um cara mais vivido, assim, ele já vivia num ar que não era preto no branco, já vivia numa família desestruturada, já era desestruturado por natureza, né, já era um cara assim, já era aquela coisa preto no branco, e ele não pensava muito antes de fazer as coisas, enquanto que o Sensui já pensava, já tinha toda aquela carga, e foi um dos motivos do Koema ter escolhido o Yusuke. Então a gente vê esse embate de detetives espirituais, a gente vê as coisas, e aqui novamente o Yusuke morre ele só, pela 2ª vez, e essa morte não é em vão, porque é um outro gancho pra outra coisa que vai ser relevante no arco seguinte, mas a gente vê a incapacidade ali do Yusuke de ganhar de novo, né, e até o próprio Riei fala isso quando ele tá lutando contra o Sniper. Ele fala, ó, Yusuke, o Toguro fez tudo que fez só pra conseguir fazer você alcançar seu máximo, porque ele queria que você chegasse ao máximo e derrotasse ele, sabe, ele queria provar errado e fazer você tá no caminho certo, né? Ele fez tudo isso, mas o Sensui é diferente disso. O Sensui só quer que você morra, sabe? Ele vai ser frio e vai fazer o que for pra te matar. Tipo, o Rie mesmo fala isso pro Yusuke, né? E fala, você teve problemas lá com suas emoções, cara, cuidado, porque não, o Sensui não vai esperar você ter toda essa carga emocional, você conseguir chegar até lá, não, ele vai te matar o quanto antes. E aí, os dois tem toda aquela cena dos dois lá na porradaria, um com o outro, porradaria franca, sem energia. E tudo isso só para isso que entender que ele realmente, se ele quisesse ganhar do Sensui, ele precisava chegar nos poderes deles e precisava se resolver mentalmente. E é muito interessante essa luta, né? Tem uma dinâmica bem legal. O Sensui é um cara que tem um estilo muito interessante, né? Ele tem aquelas pernonas longas e dá aquele chutão que deve doer a roda. E é muito legal. A gente vê as personalidades dele rodando ali. A gente vê o Sensui mesmo, que é o humano mais forte de todos, né? Até porque o Yusuke não é mais humano, né? Ele já virou um demônio. E então eles vão lá pro mundo dos demônios, né? Tem todo o gancho para outro arco. E lá a gente tem toda aquela coisa do Raizen, né? Do Raizen tomar o corpo do Yusuke, um dos maiores massacres dos animes, com toda certeza. Pra mim, é o maior massacre que eu já vi. Sabe, não sei, tá a par ali com o da Pitou, mas são coisas diferentes da mesma coisa, digamos assim. Mas é um massacre mesmo. E a gente vê a decepção do Yusuke por não ser ele que puxou o gatilho. E ele fica muito ofendido com isso. Mas a gente entende um pouco mais da história do Sensui, né? Que ele tem os planos dele, ele revela que tudo correu como ele queria, que ele planejou tudo isso, que ele queria chegar mesmo no mundo
no mundo dos demônios, do Makai, pra morrer ali. E aconteceu dele morrer por um demônio, né? Que era o que ele queria. Tipo, era o objetivo dele. Só que ele não tinha como planejar isso. Tipo, no fim das contas, não... ele não conseguiria entender que o Suki era um bicho demônio que ia proliferar nele depois de tantas gerações. Tipo, não tem como ele prever isso. Então foi uma feliz coincidência tudo isso. E ele morre lá. E aí o Tsuki fala, né, que ele já tava pra morrer, tava com uma doença incurável ali, ele queria morrer ali. E no mangá, se não me engano, tem um insight que fala que ele queria morrer lá pra renascer como um demônio, né? E isso fazia parte do plano dele, mas aqui no anime não tem. Acho que não tem isso. Então, tipo, tudo acaba. Ainda tem aquele discurso, né? De que ele não queria que o Sensui fosse levado e julgado no mundo espiritual. Ele não ia deixar fazer isso. Então ele morre levando o Sensui com ele pra uma outra dimensão lá, pra ele viver sozinho e tudo mais, até o fim dos tempos. Então o Sensui é muito bem fechado, é muito bem feito, é muito bem construído, é um dos protagonistas, um dos vilões no caso, né, mais enigmáticos e cinzas que a gente pode encontrar, né. E dá pano pra manga pra vida ensaio, mas como eu disse, eu não sinto capacidade ainda de fazer um vídeo como se deve, mas um dia eu vou fazer. Então é muito interessante, eu gosto bastante. Ele é até mais rápido do que eu imaginava, do que eu lembrava que ele era. Ele é muito rapidinho, assim, muito dinâmico, não tem enrolação. Mas vale o destaque. E no fim, a gente tem o arco dos 3 reis, né? Que eu tenho menos coisa pra falar, porque eu já falei pra vocês no começo, olha só. Mas aqui é onde a gente tem as coisas mais interessantes desse arco, além dos conflitos e tudo mais. É a interação dos personagens antes disso. Tipo, é todo o raciocínio do Yusuke pra falar, caramba, eu vou lá ou não? Eu tô encafifado com isso, que ele fica mal, né? Tipo, se contra o Toguro ele já ficou mal, quando o Sensui, aquilo mudou ele, porque agora ele é um demônio. E ele não entende muito bem isso. Ele fala, caramba, eu tô com sede, eu quero arranjar algum problema. Ele procura problema e fala, aqui nesse mundo eu não vou achar nada pra mim, aqui não tem nada e tudo mais. Ele fica meio nessa, ele fala, caramba, tem que resolver com o Raizen que interferiu na minha luta. Ele é meu pai, sabe? Ele é meu gênio, assim. O que aconteceu? Eu preciso de resposta. Ele fica encafado, ele fica muito infeliz nesse mundo. E aí ele tem que se resolver, né? Então a gente tem várias cenas dele pensando, dele conhecendo a detetive espiritual, a primeira detetive espiritual, né? Como ela tá. Aí a gente tem um conflito deles, que ela não quer mais ele lá perto, porque ele assumiu que o demônio que veio lá comia carne humana, ele tava ok com isso, daí que o cara falasse a verdade. Tem toda a história do Raizen não comer carne humana e por isso tá definhando, né? Foi boa a relação que ele teve lá, olha. Foi o bichinho nunca mais comer carne na vida. Mas enfim, tem toda essa história, eu acho muito interessante. Os 3 reis, a backstory de todos eles é muito boa. É uma pena que esse arco não foi pra frente, não se desenvolveu do jeito que deveria. Ele poderia ser muito mais, tinha potencial absurdo. Mas eu tô contente com o jeito que o Hakusho fechou, não tenho reclamações. Então tem ali um arco que é mais focado da gente fechar mesmo o arco dos personagens. É pra isso que no fim das contas, no anime, pelo menos foi isso que eles fizeram. Eles amarraram muito bem o fim de todos os personagens, então é isso que eu tiro pra vocês. O torneio é legal, o torneiozinho ali, as batalhas são boas, né? O Yusuke contra o Yomi é muito legal também, né? Olha só, outra coisa interessante é que aqui no torneiozinho, quando o Yusuke tá lá lutando e depois ele vai, ele apaga, depois acorda lá e fala, caramba, como tá o torneio? E o cara fala, não, já acabou faz não sei quantos dias. Lembra muito o final do torneiozinho de Hunter x Hunter, sabe, o final do Exame Hunter lá, que o Gon também tá dormindo lá, ele acorda e fala, caramba, como que aconteceu no torneio? Ele fala, não, o torneio já acabou, aconteceu isso. Então tem uns paralelozinhos assim, ele solta o gachê, ele sabe o que faz, né, ele sabe o que faz. Então é muito bom, sabe, eu gosto desse arco, gosto do final também, né, com aquele final na prainha lá, com tudo terminando feliz da vida, aquele final é muito bom. E são esses pensamentos que eu tenho de Hakusho. Claro que eu quero explorar muito mais,
sempre quero falar de Yu Hakusho, então eu quero muito fazer vídeos dedicados a momentos, assim, eu quero ter esses momentos em vídeo mesmo, tipo o Pio com o Yusuke contra o Toguro, e até o Sensui, sabe, eu quero explorar isso, só que eu ainda não tenho as condições necessárias, sabe, talvez eu vou estudar mais essa questão de roteiro, essa questão de montar uma pauta e tudo mais pra organizar melhor, mas eu também tenho questões técnicas, sabe? Meu computador não dá pra fazer algo trabalhado com esse computador. Eu já cheguei no meu limite e não dá mais. Então essas coisas vão ficar pro futuro, mas tá tudo anotadinho e eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Assim como foi muito interessante falar pra vocês de uma obra que eu amo tanto, que eu tenho tanto carinho. Então hoje foi até mais longo. Foi realmente, acho que a coisa mais longa que eu já fiz, mas tinha que ser. Se eu fosse fazer algo longo, tinha que ser Yu Hakusho, porque não dá pra explicar Yu Hakusho em poucas palavras, sabe? Tem que ser uma conversa franca, e eu espero que eu tenha conseguido alcançar esse objetivo, porque eu tenho muito carinho por ela, e é muito prazeroso pra mim poder abordar e chegar a algum lugar com isso. Então espero que vocês tenham tido um tempo bom assistindo Yu Yu Hakusho, assim como espero que vocês tenham tido um tempo bom ouvindo esse podcast, ou então assistindo aqui comigo, que esse tempo que nós compartilhamos juntos significa um pouquinho pra você e possa impactar você um pouquinho, que seja, pro seu dia ficar um pouquinho melhor. É isso, meus amigos, nos vemos no próximo podcast, no próximo vídeo. Até a próxima, tchau!